Irmãs e irmãos queridos, aqui estamos com grande alegria e gratidão a Deus por esta oportunidade para apresentarmos um texto escrito com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, porém, queremos lembrar a cada pessoa que, se desejar, poderá colocar um copo com água filtrada sobre a mesa, para que ela seja fluidificada e servida aos membros de sua família. Lembre-se de que essa água não deverá ser gasosa nem gelada. Se você utilizar um vasilhame maior para que possa ter água fluidificada por mais dias, lembre-se de mantê-lo fora da geladeira, porém distante de fornos, tampado e não exposto ao sol. As reuniões públicas presenciais no Grupo Espírita Caravana do Amor Irmã Amália sempre aconteceram nas noites de quartas-feiras. Entretanto, ainda estão suspensas por causa da pandemia da Covid-19. Por isso, e para mantermos o hábito de nos conectarmos em pensamento com nossa querida mentora espiritual Irmã Amália e seus milhares de colaboradores espirituais, nos encontraremos por aqui semanalmente para um momento de reflexão e prece. Desejamos que você esteja sintonizado com seu mentor espiritual, para que possa receber maior dose de energias para o fortalecimento e equilíbrio de sua saúde física e mental, e para sua harmonização com Deus, nosso Pai. Vamos ouvir com atenção o texto de hoje. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 11, 12 e 13. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso seu sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se esta mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos,
mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar esta autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquele que apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. A partir dessa leitura, podemos perceber que nessa passagem, Jesus não só nos convida a voltar o olhar para nossas próprias falhas antes de julgarmos as falhas de nossos irmãos, como também nos faz pensar que ter a intenção de condenar nossos irmãos por seus pecados sem qualquer pretensão de ajudar em sua evolução é também um pecado. Sendo assim, quando julgamos o próximo com maledicência, nós também estamos agindo em desacordo com a vontade de Deus e, portanto, criando mais um débito para nós mesmos. No entanto, esse trecho nos adverte que devemos refletir com bom senso sobre os ensinamentos de Jesus para que possamos compreender com mais clareza suas metáforas e alegorias. Assim, o ato de censurar condutas equivocadas não é em si um pecado. A intenção e a forma com a qual essa censura será praticada é que difere uma ação louvável de uma pecadora. Uma mãe, por exemplo, que censura com amor e caridade a conduta errada de seu filho para educá-lo para o bem, está ajudando em seu progresso. Da mesma forma, quando nosso ato é comprometido com a evolução de nosso próximo e feito com humildade para que nosso irmão seja preservado da humilhação, aí sim estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, colaborando para o adiantamento de nossos semelhantes e praticando a caridade de coração. Depois de ouvirmos a leitura desse texto, estamos com a alma ainda mais envolvida em vibrações de paz e com o coração mais esperançoso nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mergulhados assim nestes fluidos celestiais que nos foram trazidos pelos mensageiros de luz, vamos orar a oração que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal hoje e sempre. Confiantes na tua infinita misericórdia, justiça e bondade, rogamos, Senhor, que permita aos espíritos socorristas e consoladores derramarem nesses vasilhames com água o fluido que cada um necessita para o seu fortalecimento espiritual. Que cada pessoa que nos ouve e acompanha neste momento, assim como os seus familiares e entes queridos, possam ser amparados em suas dificuldades e lutas de cada dia. E que todos possamos ter a fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Que assim seja. Estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas, mas agradecemos também a você por estar conosco nestes momentos em que entrelaçamos nossos corações para vibrarmos os nossos melhores sentimentos em favor dos que se encontram na caminhada terrena. Que o Senhor Deus abençoe a todos. E até a próxima semana.